amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças a paz, meus queridos irmãos, é um grande privilégio poder partilhar da palavra do Senhor nessa manhã gloriosa, mais uma vez, através da sua palavra, diretamente aí para a sua casa e para a sua família. Hoje nós estaríamos começando a nossa série Deus está no controle de tudo? Uma pergunta, né? E então nós estudaríamos a doutrina da providência de Deus. Como que nós explicamos que Deus é bom, justo e está no controle de tudo? E coisas ruins acontecem no mundo. Calma aí. Qual é a natureza do governo de Deus? Deus ele controla de forma passiva, deixando com que certas coisas aconteçam, ou ele governa o mundo ali de forma ativa, presente em cada circunstância? E se isso é verdade, como explicar que Deus é soberano e nós somos responsáveis? Tá? É com isso que eu quero trabalhar com vocês futuramente. Nós não vamos começar hoje por uma única razão. Eu tenho trabalhado, se alguém da igreja souber, quiser me dar algumas dicas sobre a plataforma OBS. Tá? É uma plataforma que ela nos permite fazer gravações de vídeo e lançar no YouTube ou no Facebook com slides, tá bom? Então é uma coisa que eu quero fazer, tá? O Zoom nós não estamos utilizando, o Zoom também tem essa ferramenta, mas ela é paga. Então parece que é em dólar, então o dólar tá alto, né? Então não dá. Eu quero fazer uma coisa primorosa com slide para te desafiar aí a estudar o assunto, para que você consiga aconselhar outras pessoas e expor a sua fé no meio de uma pandemia, de uma crise política, crise econômica. É nesse momento que nós somos chamados por Deus para estudar a sua palavra e enxergar o domínio de Deus sobre toda a história e saber explicar essas coisas. Poxa, você fala que seu Deus ele governa sobre tudo. E por que o Brasil está desse jeito? Sabe? Então, como que nós entendemos esse governo de Deus? Qual é a natureza do governo de Deus? Vai ser uma série aí eu calculo 3 aulas. Tá? Eu acredito que 3 aulas dê para deixar bem claro. Então, estou com preparo aí de slides, vai ser muito bom, muito bom. Eu quero usar da tecnologia para deixar mais fácil, mais didático para você que me escuta, tá bom? Então, irmãos, dito isto, qual será o nosso tema de hoje? Eu quero fazer um alerta para você. Esse é um tema que eu tratei com os nossos adolescentes na sexta-feira, e eu gostaria de tratar com nossa escola dominical. Tá bom? É um alerta que faz-se necessário e eu gostaria que você lesse lá Lucas capítulo 17, versículo 32. Tá? É um alerta do Senhor Jesus para os discípulos e para a igreja de todas as épocas. Um alerta para que nós não nos esqueçamos de uma mulher, a mulher de Ló. Então abramos a nossa Bíblia. Tá? Lucas 17, versículo 32. Diz o texto, o que eu quero ler é: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Estamos diante de uma advertência do Senhor Jesus. Talvez essa advertência esteja no rol das advertências mais solenes e importantes de todo o seu ministério. O marido dessa mulher era Ló, como o texto diz. Lembrai-vos da mulher de Ló. Homem justo, de acordo com a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ló morou na cidade de Sodoma e Gomorra. Vamos relembrar um pouquinho a história. E cidade essa que ficou marcada por sua imoralidade, promiscuidade, né? E assim por diante. Então, Ló, ele saiu, né, a mando do anjo, de Sodoma, e essa cidade foi destruída por Deus. Mas no meio desse caminho, né, dessa saída, desse êxodo de Sodoma e Gomorra, essa mulher aí, ela olhou para trás. E no mesmo instante ela se transformou numa estátua de sal.
Então é com base nessa história que Jesus olha para a sua igreja e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. É um estudo muito primoroso, né? E eu tenho que deixar minha gratidão para o bispo J.C. Riley, tá? Um bispo da igreja da Inglaterra que trabalhou esse texto, e muito do que eu vou utilizar aqui eu tenho que dar graças a Deus, porque eu estou montando no ombro de gigantes como J.C. Riley, tá? Então muita coisa que tem aqui, ela também pode ser encontrada no seu livro chamado Santidade, J.C. Riley, tá bom? Dito isso, vamos lá, tá? Esta advertência ela é solene, tá bom? E ela torna-se importante por algumas razões. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência que nós devemos sempre ter em mente. Jesus não quer que nós esqueçamos. Então, algumas razões pela qual essa advertência é importante. Primeiro, pela pessoa que está mandando, né? É o Senhor Jesus. Então, é Jesus quem está dizendo: não lembrem. Ele não fala para nós lembrarmos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não fala para que nós lembremos, embora Jesus cite esses nomes, ele não fala, lembrem, de uma forma, num tom de advertência. De tom de advertência, ele fala de uma pessoa. Lembre-se da mulher de Ló, tá? Lembre-se da mulher de Ló. Ele não cita Ruth, Raquel, Débora, Esther, mas fala, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló, tá? E essa mulher, longe de ser virtuosa, é uma mulher que morreu sobre a ira de Deus, padecendo-se para sempre, né? Segundo, então, primeiro porque é importante, porque é Jesus quem diz, tá? Segundo, é porque pelo assunto que Jesus estava tratando em Lucas, né? Jesus ele estava falando sobre a sua segunda vinda, quando ele virá julgar o mundo. E ele falou, naquele dia muitos estarão despreparados. Então, cuidado. Lembrem-se do exemplo da mulher de Ló. Primeiro, por causa de Jesus. Segundo, por causa do assunto que estava entrelaçado com essa advertência. Terceiro, por causa do seu público original, né? Jesus estava falando aos seus discípulos, não aos seus inimigos, não aos escribas e fariseus. Ali estava representada a igreja, tá? Então Jesus não fala para os seus inimigos que o odiavam, mas para os seus discípulos amados. Com um tom de preocupação, com um tom pastoral, ele diz: escutem, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Então, nessa manhã, nós veremos algumas lições e aprenderemos com a mulher de Ló, para que nós lembremos do seu exemplo, a fim de que não caiamos em tentação semelhante, tá? Pois o mundo cada vez está adentrando mais as igrejas. Cada vez mais nós vemos o pecado no mundanismo, tá? Mundanismo, lembrando, vai ser um dos temas que nós trataremos aí do nosso projeto Timóteo mais para frente, tá? Então, mas cada vez de fato nós estamos mais mundanos, irmãos. Cada vez mais nós amamos aquilo que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus ama. Então é necessário que nós lembremos da mulher de Ló a fim de que nós não caiamos nas armadilhas de Satanás. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver algumas lições a respeito da mulher de Ló. Primeiro, eu quero que você perceba aí os privilégios religiosos dos quais a mulher de Ló desfrutou, tá? Olha só, o primeiro que nós devemos pontuar, que é muito claro, é o acesso à verdadeira religião. Pensa assim, Abraão, né, juntamente com Ló ali, eles eram da Mesopotâmia, uma região pagã, idólatra, né? E naquela região não tinha internet, não tinha televisão, não tinha canal do YouTube com pregadores famosos. Era muito difícil você ter contato com a verdadeira religião do Deus de Israel, ou melhor dizendo, com o Deus verdadeiro, né? Porque naquele período não existia Israel. Com Deus verdadeiro,
o Deus que criou céus e mares. Era difícil você ter acesso. Como você teria? Não teria. Somente quando esse Deus se revelasse a você. Certo? Foi o que aconteceu com Abraão. Ele se revelou a Abraão e falou, ó, pronto, de ti eu farei o meu povo, de ti eu farei uma grande nação. E essa mulher, ela fazia parte da família de Abraão, no sentido que ela era casada com seu sobrinho. Ou seja, de tantas mulheres, essa mulher teve sorte, ou melhor dizendo, né, a bênção de participar da família da aliança, da família que Deus constituíra para formar um povo exclusivo para si. Ela tinha acesso à verdadeira religião. O seu marido era piedoso, conforme a segunda carta de Pedro, capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Quantas mulheres sofrem com o marido descrente? Quantas? Na nossa igreja mesmo. Nas igrejas vizinhas. Na sua família, talvez. Irmãos, você tem um cônjuge descrente? Meu Deus. Mas o texto diz, de segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que Ló era crente. Era justo. Ela fazia parte da família do pai da fé, Abraão. Ela viu Deus agindo na vida de Abraão. Grandes coisas Deus fez por meio de Abraão, né? Ela viu Abraão erguer um altar a Deus entre Betel e Ai. Gênesis 12. Ela viu o resgate de perto, porque ela foi resgatada também, o resgate de Ló e sua família, quando estava cativo pelo rei de Elão. Gênesis 14. Ela viu Melquisedeque, rei de Salém, abençoar Abraão. Gênesis 14, 18. Ela viu anjos. Aí pega, hein? Olha só, ela viu anjos. Gênesis 19, 12 a 14. Agora a pergunta que eu quero fazer para você. Apesar de tudo isso, qual foi o efeito que todos esses privilégios religiosos produziram no coração dessa mulher? Qual foi o efeito de tudo isso? Deixa um pouco para você pensar. Ela tinha todos os privilégios que eu listei. Qual foi o efeito disso no coração dela? Resposta: nenhum. Nenhum efeito. Porque ela nunca tiveram uma verdadeira transformação. Nunca tiveram uma verdadeira transformação. Ela apenas aderiu um estilo de vida. Uma nova religião. Os olhos de seu entendimento nunca foram despertados. E nem sua vida vivificada pelo Espírito Santo. Em nenhum momento, olha que coisa interessante, em nenhum momento as Escrituras falam que ela se impõe, né? Ou melhor, se opõe de encontro à religião do marido Ló. Ela aceita de forma passiva a religião do seu marido, mas ela nunca teve os olhos abertos por Deus. Ela nunca fincou seus olhos em Deus, antes seus olhos estavam para o mundo e o seu coração para o pecado. O mundo estava em seu coração e seu coração estava no mundo. Olha a lição preciosa que eu aprendo aqui. Possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Possuir privilégios religiosos. Você que gosta de anotar durante as aulas, então anote. Primeira lição: possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. A mulher de Ló é um exemplo disso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aprenda que você viver no meio do melhor do que a graça dispõe, em termos de igreja, pregação, companhias. É possível você ter tudo isso e ainda viver uma vida sem conversão e sem novo nascimento. O pregador avivalista chamado George Whitefield, ele sempre dizia, era o tema que ele mais gostava de pregação. Ele dizia: você já nasceu de novo? Eu pergunto para você que está me assistindo:
Você já nasceu de novo? Qual é a prova que você tem, você e Deus, que você já nasceu de novo? Você tem aquele marco na sua vida, tipo, eu fui uma pessoa naquele ponto, antes daquele ponto eu era isso, depois daquele ponto eu passei a ser outra coisa. Você já teve encontro com Deus? Ou você só usufrui daquilo que a graça do Senhor Jesus disponibiliza, mas não transformou em nada a sua vida? É uma completa ilusão achar que podemos encher a vida de coisas religiosas, tá? É uma completa ilusão e ainda assim achar Deus. Os meios são importantes? Lógico que são. Lógico que são importantes os meios, mas é preciso de algo mais. É necessário participar, é necessário trazer para a sua vida. Você pode ouvir os melhores canais de teologia, você pode estar na melhor igreja, na maior igreja, a igreja mais saudável do mundo. Pensa aí. À noite, Hernandes Dias Lopes, de manhã, Augusto Nicodemos, e à tarde para os líderes, Jeremias Pereira. Durante a semana aí, os maiores teólogos, né? Pega um Jonas Madureira, Batista, mas gente boa. Você pode ter os melhores pastores de toda a história à sua disponibilidade, tá? O Richard Baxter visitando a sua casa e pregando para você num pequeno grupo. Mas se você não fazer disso, sabe, realidade na sua vida, não faz diferença. Não faz diferença. Quer prova disso? Joabe. Joabe era comandante do exército de Davi. E também seu sobrinho. Movido pela sede de poder, né? Ganância pelo reino, ele trai Davi e morre como ímpio por Salomão. Quer outro exemplo? Geazi, servo do profeta Eliseu. Demonstrou que não conhecia Deus e amava mais o dinheiro do que as coisas do Senhor. Lembra aí do profeta Naamã, né? O que ele fez? Quis lucrar em cima do milagre feito pelo profeta, através do poder de Deus. Né? Geazi. Demas, companheiro de Paulo. Sabe o que Deus vai dizer na segunda carta de Timóteo? A sua última carta antes de morrer, vai falar: Timóteo, Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Companheiro de Paulo. Irmãos, sabe, de todos os pastores que eu falei, Paulo, sabe que andar com o apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo, homem de Deus, que teve uma transformação verdadeira. Esse homem, o que esse homem aprendeu durante o tempo que ele viveu com Paulo? A ponto de entrar em uma dificuldade, ele olhar para trás e amar o presente mundo. Você quer um exemplo melhor? Judas. Quem foi o mestre de Judas? O discipulador de Judas. O pastor de Judas. O Senhor Jesus. E mesmo assim, Judas nunca mudou de vida. Ele ouvia coisas boas. Ouvia com prazer. Da mesma forma que Herodes ouvia João Batista. Da mesma forma que a multidão ouvia o Senhor Jesus e depois gritou: crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque ouvir coisas boas sem ter uma vida transformada não adianta de nada. Não adianta de nada. Com isso eu ressalto que podemos valorizar os privilégios religiosos, mas devemos saber que não são suficientes. É necessária a graça do Espírito Santo. É necessário a graça do Espírito Santo. Tá? Religião, irmãos, é uma coisa boa. A verdadeira religião. Mas é uma faca de dois gumes. Ou ela vai te vivificar, ou ela vai fazer com que você se endureça cada vez mais e se tornar um religioso legalista. É como o fogo, né? O fogo ele pode ser feito para aquecer, para esquentar nossa comida, mas ele é feito também para endurecer o barro, tá? Então pense nisso. Nada mais endurece o coração do homem do que a familiaridade infrutífera
com as coisas de Deus. Então, é privilégio ir para uma boa igreja? É privilégio ouvir bons sermões? É, mas afinal, o que você tem no seu coração? Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você já nasceu de novo? Se você não recebeu, você não é melhor que a mulher de Ló. É privilégio ter pais crentes. Poxa vida! Você ter pais crentes que te levam à igreja é a maior bênção. Uma aplicação para os jovens aí, ou para aqueles que nasceram em lar cristão. Olha que bênção! Você deixa de sofrer muita coisa tendo pais crentes. Você não vai ver seu pai alcoólatra, usando droga, batendo na sua mãe, se ele é crente de verdade. Estou dizendo de crente de verdade, não só da boca para fora. Mas lembre-se que isso pode endurecer seu coração se você mora numa casa de pessoas piedosas, porém você endureceu seu coração e não fez com que isso surta efeito em você. Você não vai entrar no céu pelos méritos dos seus pais. Você precisa comer do pão da vida por si próprio. Você precisa ter o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Você precisa ter o seu próprio arrependimento e santificação. Caso contrário, você não será melhor do que a mulher de Ló. Vamos lá. Primeiro, então, nós vimos aí os privilégios da mulher de Ló. Segundo, o pecado que a mulher de Ló cometeu. A história do seu pecado é transmitida com simplicidade pelo Espírito Santo em poucas palavras. Nos é dito que a mulher de Ló olhou para trás. Olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nada mais é informado. Em suma, a mulher de Ló olhou para trás. Podemos pensar que esse pecado é pequeno aos nossos olhos. Né? Às vezes a pessoa pode falar, poxa, ela só olhou para trás. Só foi uma olhada. Aí você pensa, eu já fiz coisa pior, né? Olha que coisa. Por que esse pequeno olhar custou-lhe a vida? Por que esse pequeno olhar foi alvo da ira do Senhor Deus? Eu quero mostrar para você que naquele olhar tinha muito mais coisas do que você imagina. Por exemplo, aquele olhar ele era algo insignificante, sim, mas revelava o verdadeiro caráter da mulher de Ló. As pequenas coisas, de modo geral, irmãos, revelam mais sobre nós do que as grandes coisas. Pequenos sintomas, por vezes, revelam doenças gravíssimas e terminais. Quantos já não passaram por isso? Foram no hospital com uma dor de cabeça e encontraram um tumor. Né? Começaram a espirrar e ter febre, pegaram Covid e dentro de semanas estavam mortos. Pequenas coisas, por vezes, são sinais de maiores coisas por detrás. Uma pequena rachadura, por vezes, significa que o prédio todo está comprometido, todo o seu alicerce. Pergunta: qual foi o tamanho do fruto que Adão e Eva comeu e fez com que toda a raça humana caísse com ele em pecado, exigindo que o próprio Filho de Deus mais na frente fosse morto para resgatar o seu povo? Qual foi o tamanho do fruto? A Bíblia fala que foi do tamanho da palma de uma mão, porque a Bíblia fala que Eva pega na mão e dá para Adão. Coisas insignificantes, por vezes, escondem coisas monstruosas por detrás. E esse também era o caso da mulher de Ló. Segundo, aquele olhar era insignificante, mas falava sobre a sua desobediência, sobre a desobediência interior da mulher de Ló. O mandamento do anjo foi direto e inconfundível: não olhe para trás. Gênesis 19:17. Não olhe para trás. Foi um anjo que falou, não foi seminarista ou pastor da igreja. Era um ser sobrenatural. E mesmo assim, ela desobedeceu. A Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque se desobedecermos, somos piores do que feiticeiros.
Somos piores do que idólatras. Porque Provérbios também trabalha muito isso. O tolo em Provérbios é aquele homem, né, no sentido genérico, tanto homem ou mulher, homem no sentido de humanidade. É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas faz diferente. Isso é tolice para Provérbios. Você sabe o que tem que fazer, mas faz o contrário. E além de fazer o contrário, você sabe que ao fazer o contrário vai ter consequências. E mesmo assim faz. Isso é tolice. Isso é tolice. Principalmente, você vai encontrar muito isso em Provérbios. Por isso que ele chama a sabedoria clama, né? A sabedoria clama aí. Muito interessante aquele livro. Sigamos. Aquele olhar era algo insignificante, mas falava da incredulidade e soberba da mulher de Ló. Parecia que essa mulher duvidava em seu coração que Deus fosse destruir realmente Sodoma. Parece que ela não acreditava que o perigo estava iminente. Porque Deus falou, eu vou destruir, não olhe para trás. Tanto é que o texto vai dizer lá que eles foram de forma lenta. Eles tiveram que ser empurrados para fora da cidade. Parecia que eles não queriam sair. Sabe? E além de não querer sair e rolar e de forma lenta, olhe-se para trás. Parecia que no fundo ela estava dizendo, acho que Deus não vai fazer isso não. No momento em que você desacreditar das ameaças de Deus, é nesse momento que você está correndo um grande perigo. No momento em que pensamos ou desacreditamos que Deus não pode fazer algo e desconfiamos do poder do Todo-Poderoso, é nesse momento que é melhor você parar, refletir, fazer uma análise da sua vida, porque nesse momento você corre grande perigo. Como diz o reverendo Augusto, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Deus odeia o pecado. Não brinquemos com o pecado. Não desacreditemos de Deus. Tá bom? Aquele olhar era algo insignificante em quarto lugar, mas falava do amor secreto que a mulher de Ló tinha pelo mundo. Seu coração estava em Sodoma, embora seu corpo estivesse fora da cidade. Os seus olhos, eles se voltaram para o seu maior tesouro. Essa é a verdade. Como uma agulha em uma bússola que aponta para o norte. Aquela mulher olhou para o seu maior deleite. Esse é o ponto crucial do seu pecado. Como diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 4, a amizade com o mundo constitui-se inimizade para com Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado, irmãos. Olha que coisa, aquela mulher não era uma assassina em série. Aquela mulher não era uma embriagada. Aquela mulher não era uma adúltera. Era uma religiosa que vivia dentro da família da aliança, mas o seu coração estava no mundo. Em meio à caminhada, ela olhou para trás. A Bíblia fala que quem olha para trás é como um cachorro, olha que imagem forte, como um cão que vomita e come seu próprio vômito. É como uma porca que depois de limpa, volta a sujar-se na lama. Olha que coisa. Que coisa, né? Duas aplicações para nós fazermos. Primeiro, não siga Cristo com o coração dividido. Não siga Cristo com o coração dividido. Não dá. Não dá. Não dá para fazer dois jogos. Não dá. Com Jesus não. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor, você pode enganar os membros da igreja, mas a Cristo você não pode enganar. Cuidado para que sua religião não seja uma religião que agrade os outros à sua volta. Mas de fato você nunca nasceu de novo. Siga Cristo por Cristo, em Cristo somente.
Não siga Cristo com o coração dividido. Primeira aplicação. Segunda, não se engane achando que é possível seguir a Jesus e ter um relacionamento secreto com o mundo. Cuidado para não tentar ganhar além do que é possível e perder tudo. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu quero os prazeres da carne, quero viver no mundo, mas domingo eu estou na igreja batendo ponto. Eu vou jogar nos dois lados. Não dá. Com Deus, não dá. Você pode ter uma nova religião, você pode ter um novo sotaque, você pode ter um novo ciclo social. Mas se você está jogando nos dois lados, para Deus, você está com os dois pés em um lado só, no lado do mundo. Embora fisicamente você possa estar domingo na igreja, ou até mesmo domingo de manhã me assistindo, mas se você vive nos dois mundos, no mundo carnal e depois no mundo espiritual, não dá. Para Deus, o seu coração está em um lugar. No mundo, nas trevas, no domínio de Satanás. Cuidado então para não perder, tentar ganhar tudo e na verdade perder a alma. Não há acordo entre Deus e o mundo. Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, essa mulher que morreu debaixo da ira, como outros também, morreram como símbolo da ira de Deus. Sem dúvida, muito provavelmente essa mulher está no inferno agora. E quantos outros ímpios estão nesse momento no inferno? Nós estamos passando por um momento em que nós estamos de frente com a morte. A pergunta que eu te faço, como será naquele grande dia? Como será o seu fim? Sabia que você não é eterno? Você sabia que um dia, sem você perceber, você vai ler seu último capítulo da Bíblia? Você vai ouvir seu último sermão? A sua última escola dominical? A sua última oração? Todos nós temos prazo de validade neste mundo. E a pergunta que eu te faço, você tem se preparado para se encontrar com Deus? Nesse momento, diante da morte, diante da pandemia, dessa peste chamada Covid-19, é momento de arrependimento. É momento de nós lembrarmos da mulher de Ló, revisarmos a nossa vida e voltarmos para Deus em arrependimento. Como Miqueias capítulo 5 vai dizer, buscai ao Senhor e vivei. Se você foi religioso até esse momento, se você viu que a sua vida para com Deus não passava de mera formalidade e agora você está em casa e nem orar mais você consegue. Como eu vi hoje de um jovem, uma coisa que eu aprendi nessa quarentena é que realmente falta de tempo não é desculpa para buscar a Deus. Tempo, hoje nós temos bastante. E será que nós temos investido no reino? Será que nós temos buscado a Deus, a conhecê-lo e amá-lo? Se você não tem feito isso, se você tem vivido uma vida rasa diante de Deus, eu te convido para um mar de prazer mais profundo. Ó irmão, que nós lembremos da mulher de Ló, para que nós não sucumbamos sob a ira de Deus. Lembre-se, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que existe o inferno e que esse mesmo Deus de amor manda pessoas ímpias de coração duro para lá. Se você não está debaixo de Cristo, debaixo da justiça de Cristo e sendo transformado dia após dia, de glória em glória, está na hora de você pensar um pouquinho na sua vida. E mesmo para você que está há muito tempo na igreja, lembra da mulher de Ló, não olha para trás, continua seguindo para o alvo, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude pela sua graça. Um abraço. Gostaria de deixar meu agradecimento a todos que participaram da maratona. Muito obrigado, foi um momento de bênçãos.
nós aprendemos demais. Estudar a Bíblia, de fato, ela nos transforma. De fato, ela nos aproxima do Senhor nosso Deus. E foi momentos inesquecíveis que eu guardarei no meu coração. Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana em Carvalho que apoiaram, que participaram, e até mesmo aqueles que não participaram, mas me ajudaram em oração. Eu quero agradecer e desejar aqui registrado meu agradecimento a cada um. A cada um. O grande propósito de estudarmos a Bíblia, sempre deixei bem claro, é conhecer a Deus para amar a Deus e então viver para Deus. Eu acredito que quando nós estudamos a Bíblia, nós nos aproximamos desse objetivo cada vez mais. Então, dito isto, eu quero dizer que nós continuaremos a estudar as Sagradas Escrituras, tá bom? Dessa vez nós estudaremos o livro de Ruth. O livro de Ruth. E você é meu convidado a estudar o livro de Ruth através do aplicativo Zoom. Tá? Nós terminamos a nossa exposição em Marcos, foram os 16 capítulos, foi muito interessante, aprendemos bastante. E agora nós iremos estudar a belíssima história de Ruth. Por que Ruth? Ruth, ela foi uma sobrevivente e uma testemunha da glória, do cuidado de Deus, apesar de uma calamidade nacional que atingiu toda a sua família. Você lembra? A fome que atingiu Belém e depois a morte que pairou sobre a família de Ruth, de Noemi, devastando quase que por completo aquela família. Naquele momento, Ruth, ela encontrou forças em Deus e ela conseguiu enxergar a mão invisível do nosso Deus em meio às piores calamidades que possa acontecer a um ser humano. Você é meu convidado para estudar esse belíssimo livro das Sagradas Escrituras. Deus abençoe.